Bom, pessoal, aqui eu vou resolver aqui um novo formato, tá? Para resolver as questões. Vou tentar resolver capturando a tela do tablet e postando o vídeo com o meu áudio, né? O meu áudio eu estou usando agora um headphone com alta qualidade. Então, no lugar de escrever no quadro aqui, certo? Então, acho que assim vai ficar melhor vocês entenderem aí, né? Então, é só arrumar aqui, né? Exercício do Sheng. Então, a dúvida é do P319, certo? Que é uma casca cilíndrica, certo? Então, qual o potencial, né, e o campo elétrico. Então, vou fazer o potencial, vocês fazem o campo elétrico depois, a ideia é bem parecida, certo? Campo elétrico é muito mais fácil que potencial, vocês vão ver por quê. Então, um ponto fora e dentro do tubo. Então, aqui é no eixo. Então, aqui é o potencial no eixo. Né? Então, dentro e fora. Então, vamos começar a situação 1, né? Então, fora da casca. Então, vou revisar alguns conceitos aqui, certo? São a casca cilíndrica. Então, vou revisar muitas coisas aqui que vai ser útil para que você tenha certeza do que você está fazendo nos próximos exercícios, para não errar, certo? Então, sempre procure, me avisem depois nos comentários ou até por e-mail se está muito alto o áudio. Sempre procure ter certeza das fórmulas que você está aplicando e das maneiras que você está integrando, certo? Então, não resta dúvida, você tem que realmente atender a todos os detalhes matemáticos de álgebra e cálculo vetorial para que não erre as coisas. Então, um ponto fora da casca cilíndrica, eu vou botar aqui no meu eixo Z, esse ponto aqui, ponto P, certo? Então, esse ponto P, ele vai ter um vetor posição, se o 0, 0 está aqui, então o centro do cilindro aqui embaixo é o ponto 0, certo? É a origem 2 coordenadas. Então, meu vetor R, que é a posição aqui, ó. Então, meu vetor R é a posição do ponto P, fora da casca. Então, o meu R, certo? É fora da casca, certo? E o que acontece? Eu sei que a fórmula do potencial ela é 1 sobre 4πε0, né? Carga dividido pela distância, certo? Pela distância. Carga dividido pela distância, certo? Então, se a carga é distribuída uniformemente, a equação se torna uma integral, só por causa da carga. Se torna uma integral. Então, o motivo da integral, quando você tem esse potencial aqui, é igual a 1 sobre 4πε0, integral de ρs, no caso aqui tem uma densidade superficial de carga, certo? ρs, né? Vezes um ds, né? Dividido pelo módulo da distância, que vai ser um r menos r'. Então, o motivo dessa integral é só porque a carga ela está uniformemente distribuída na superfície, certo? Então, essa integral aqui é para carga. Então, o que eu preciso? O meu vetor r, esse vetor aqui, ele é fixo. É no ponto que eu quero calcular. No ponto que desejo calcular. Certo? E esse vetor R', ele varia com a integral, que é a posição da carga. Certo? Ele varia com a integral, certo? Porque ele é a posição da carga. Então, ele vai variar com a integral, certo? Por isso que esse termo R menos R', o módulo, está dentro da integral,
senão ele estaria fora. Se esse termo R menos R' não tivesse a ver com a carga, ele estaria fora da integral. Mas tem a ver, o R' varia com a integral. Então quem é o R' na minha figurinha aqui? O R' é qualquer vetor que aponte para um dq aqui. Um ponto aqui que tem uma carga dq. Certo? Então aqui é meu R'. Qualquer vetor que aponte para uma carga na casca. Então o R', ele está andando aqui, certo? Ele está andando aí, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, certo? Ele está variando com a integral. Na hora que eu fizer a integral da carga, a posição que vai estar a carga está variando com o R'. É o R' que está andando na casca, certo? Então, para não ficar... né? Então, o R', ele é que varia. O R está fixo ali. O R é no ponto que eu quero, certo? Por que é R menos R'? Porque é a distância da carga até o ponto que eu quero calcular, certo? Então, aqui essa distância aqui é que é o R menos R'. Então, aqui é que está a distância entre a carga e o ponto que eu quero calcular. Então, o R menos R', certo? Então, dito isso, eu quero saber quem que vai ser o meu R e quem vai ser meu R'. Então, meu R' primeiro aqui, quem que vai ser meu R'? Né? Meu R', ele sempre vai estar na casca. Então, ele sempre vai estar no raio do cilindro. Certo? Se ele está sempre na casca, ele nunca está dentro do cilindro. Ele está sempre na casca, na superfície. Então, ele vai ser B vezes AR, porque tem raio B, mais um valor de Z, que é a altura que ele vai ficar, né? Então, a altura eu vou chamar de Z1, AZ. É a altura do R'. Por que o R' não tem componente φ? Certo? Porque componente φ, ele só teria se o valor dele variasse com o ângulo. Se eu pegar um R' numa altura de Z igual a, sei lá, 10, e pegar um raio, digamos que o raio seja 5. Então, se eu pegar na posição 10, 5, ele não vai ser diferente, certo? Da posição, mesma posição 10, 5, em toda a circunferência de altura 10, certo? Então, nessa altura aqui, eu posso variar o φ quanto eu quiser, que o valor de R', se ele estiver na mesma altura e na casca, no raio, ele não vai mudar. Então, ele é independente de φ, certo? Quer saber se ele é independente de φ? Gira ele para ver se ele muda. Se ele mudar é porque depende. Se não é porque não depende. Então não depende de φ, certo? Quem que vai ser meu vetor R? Meu vetor R, ele está fora da casca. Então, como ele está fora, ele tem um Z vezes AZ. Só que esse Z é diferente do Z1. Então ele vai ser um Z2, porque é outro Z. É um Z2, ele está no eixo. O R, ele está no eixo, certo? Então é Z2AZ. Ok? Z2AZ, ele está no eixo. R igual a 0, certo? Não depende de φ. Então, meu R menos R' vai ser quem? Vai ser Z2 menos Z1 AZ menos B AR. Esse é o meu vetor. Então, o módulo disso aqui vai ser raiz quadrada de Z2 menos Z1 ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui é o módulo. Então vamos voltar para o potencial. Então meu potencial vai ser 1 sobre 4π epsilon 0 integral de ρs ds, que é a superfície da casca, dividido por raiz quadrada de Z2 menos Z1 ao quadrado mais B ao quadrado. Não é mais ou menos, não é mais só. Ficou borrado aqui. Então é mais B ao quadrado. Então é isso aqui. Então vamos primeiro ver quem é o ds, né, para botar os limites da integral. Quem que é o ds? Né? O ds aqui vai ser uma variação aqui, aqui, aqui e aqui. Né? Então o meu ds,
ele é simplesmente r de φ vezes dz, certo? Então meu ds vai ser r de φ dz, certo? Então eu vou substituir aqui. Então vamos lá. Então vai dar φ é igual a 1 sobre 4π epsilon 0 integral de ρs, né? Integral de ρs r de φ dz. dz quem? Quem é esse dz? É dz1. É dz1. É o z do r'. É esse z aqui que eu estou variando o r' ali na superfície inteira. Então é o z1 do r'. Então é o z do r' que eu estou variando. Então vai ser z1 aqui, certo? Dividido por, né, raiz quadrada. Eu vou deixar elevado a 1 meio aqui. Então vai ser z2 menos z1 ao quadrado mais b ao quadrado elevado a 1 meio. Certo? Então lembre-se que é dz1. Então isso aqui vai dar integral dupla, na verdade, né? 0 a 2π no φ e de 0 até h no z, né? Porque eu vou integrar a casca inteira, não é isso? Então a integral é na casca, a integral é a carga. A integral é a carga, ok? Então, 0 a 2π. Então isso aqui vai dar, né? O ρs é constante, o r é constante para φ e para z. Quem que é o r? O r é b, b de bola, né? Então isso aqui vai ficar ρs b de bola, né, sobre 4π epsilon 0, integral dupla aqui, 0 a 2π, 0 a h, de dφ, dz1, dividido por z2 menos z1 ao quadrado mais b ao quadrado elevado a 1 meio, certo? Então, integrando primeiro em φ, você vai ver que não tem nada dependendo de φ aí dentro da integral. Então vai dar simplesmente φ no intervalo de 2π a 0, né? Então vai dar 2π. Então isso aqui vai dar, saindo 2π, corta com 4π, vai ficar ρsb sobre 2 epsilon 0. Né? Saindo 2π de dentro ali, e vai sobrar o quê? Integral de 0 a h de dz1 dividido por z2 menos z1 ao quadrado mais b ao quadrado elevado a 1 meio. Então, nessa situação aqui, você pode tentar fazer uma substituição de variável, que deve fazer isso, certo? Você vai chamar z2 menos z1, você vai chamar de u. Então, o du com relação a z1, vai ser menos dz1, menos 1, né? Em relação a z1, certo? Então, vou substituir de volta lá na integral, então vai ficar a integral assim. Vai ficar ρsb, 2 epsilon 0, integral de u1 até u2, quem que vai ser u1? U1 é para z1 igual a 0. Quando z1 for igual a 0, o 1 vai ser z2. E quem é o 2? É quando z1 for igual a h. Então vai ficar z2 menos h. Certo? Isso aqui é para z1 igual a 0. Isso aqui é para, né? Isso aqui é para z1 igual a h. Certo? Então, né, calculando ali. Então isso aqui vai dar de z2 até z2 menos h. z2 menos h. A integral, o dz1 é menos du, dividido por u ao quadrado mais b ao quadrado elevado a 1 meio. Então, nesse momento, a sua dificuldade é conseguir resolver essa integral de 1 dividido pela raiz quadrada de u ao quadrado mais b ao quadrado du, certo? Então, para resolver essa integral, pessoal, vocês vão precisar olhar uma tabela de integrais. Certo?
de integrais. Se cair uma questão que precisa da tabela de integrais na prova, ela vai estar escrita lá para você. Você não vai precisar decorar isso aqui. Tabela de integrais. Então, olhando uma tabela de integrais, você vai resolver essa integral. Então, essa integral aqui você não vai resolver, porque isso aqui é num curso de cálculo. É muito complicado resolver essa integral aqui manualmente. Somente no curso de cálculo realmente que deve ser cobrado isso aqui. E é muito difícil, é uma questão muito difícil para um curso de cálculo 1. Então, eu vou colocar aqui a resposta da integral. Certo? Tem um menos ali, eu vou deixar dentro da integral o menos. Certo? O menos eu vou deixar dentro. Então, vai ser menos o logaritmo. Você já esperava que era logaritmo, porque está 1 sobre x, né? Então, você já esperava que ia dar algo assim. Né? Vai dar u mais raiz quadrada de u ao quadrado mais b ao quadrado. Nos limites de integração de z2 menos h e z2. Certo? Então, só arrumar aqui parêntese. Botei colchetes ali, aqui é parêntese. Parêntese, colchete. Ah não, aqui parêntese, aqui é colchete. Certo? Então agora é só substituir os limites. Então isso aqui vai dar potencial. Vai ser igual, aqui é igual, né? Igual ρSB sobre 2ε0, né? Que vai dar menos logaritmo de z2 mais z2 ao quadrado mais b ao quadrado. Então vou deixar isso para o segundo termo, certo? Vou deixar aqui, ó, menos, né? Porque vai ficar, ó, menos isso aí, menos, aí vai ficar mais na hora de subtrair. Quando for o termo superior do limite superior aqui, vai ficar positivo, né? Então eu vou botar primeiro o termo positivo, certo? Você entendeu aí o que eu estou fazendo, né? Então eu vou botar primeiro o termo positivo, ok? Então vai ser z2 menos h mais raiz quadrada, né? Então vou botar mais para cá. Não vai caber aqui. Não vai caber. Vou botar mais para cá. Então o potencial vai dar ρS b sobre 2ε0, certo? Então vou abrir aqui. Aí vai dar, vou botar o termo positivo primeiro, ln de z2 menos h, termo positivo primeiro, tanto faz aqui, certo? Raiz quadrada de z menos h ao quadrado mais b quadrado, certo? Logaritmo aqui, menos o primeiro termo, né? Que seria o z2, né? Não, seria o z2, desculpa. Termo positivo primeiro, volta aqui. Termo positivo primeiro vai ser z2. Vai ser z2, não é z2 menos h. Se é para botar o termo positivo primeiro, que seja o correto. z2 mais raiz quadrada de z2 ao quadrado mais b ao quadrado. Esse é o termo positivo. Menos, agora sim, é o termo que ficou negativo ali. ln de, agora sim, z2 menos h quadrado mais raiz quadrada, né? z2 menos h ao quadrado mais b ao quadrado. Então no livro ele bota isso aqui, né? Subtração de logaritmos fica uma divisão. Então vai ficar uma divisão aqui. Então vai ficar potencial é igual a ρS b sobre 2ε0 logaritmo da divisão, né? De z2 mais a raiz quadrada de z2 ao quadrado mais b ao quadrado dividido por z2 menos h, né? Mais raiz quadrada de z2 menos h ao quadrado mais b ao quadrado. Certo? Então, basicamente é essa a solução, certo? Você pode conferir lá no livro do Cheng, vai estar lá. Essa é a resposta, certo? Então vamos agora calcular dentro. Vamos agora calcular dentro, certo? Dentro do cilindro, dentro da casca. Dentro da casca tem um detalhe. Então 2 dentro da casca, no eixo dentro da casca.
Então dentro, como é que vai ficar dentro? Eu tenho aqui o cilindro. Tenho meu eixo Z aqui, né? E agora eu quero um R dentro. Então meu R está dentro, certo? Então aqui é a altura H, né? E aqui é a altura meu Z2. Meu Z2 agora está menor do que H, certo? Então o meu R' vai ter uma situação que o R' vai estar menor do que Z2, que é até essa altura aqui, ele vai estar menor do que Z2, e vai ter um R' que vai estar maior do que Z2. Vai ter o R' aqui, ó. Então, quando o R' estiver maior do que Z2, né, vai dar um valor negativo aqui, ó, certo? Então, não posso fazer uma integral só para os dois casos. Não dá para fazer uma integral só, porque vai variar isso aí dentro da integral. Então, eu vou fazer um caso, certo, de 0 a Z2 e de Z2 até H, certo? Então, eu vou calcular um φ1, certo? Isso aqui é quando, então, ó, voltando aqui, isso aqui é para Z2 maior do que H, certo? Então, aqui é Z2 menor do que H, certo? Então, vou fazer situação 2.1. É Z1 menor do que Z2, né? Z1 menor do que Z2. Depois eu somo as duas integrais, né? Fazer a carga daqui até aqui, depois a carga daqui até aqui. Então, soma os dois potenciais e vai dar o resultado final. Então, primeiro, Z1 menor do que Z2, certo? Então, o potencial dá bem parecido com a outra, né? O potencial vai ser 1 sobre 4π ε0. Integral dupla aqui, né? 0 até 2π, de 0 até Z2, né? 0 até Z2, de ρs R dφ dz1. Aqui, como o Z2 é maior do que Z1, então está na mesma situação do exemplo anterior, né? Então vai ficar Z2 menos Z1 ao quadrado mais B ao quadrado, né, elevado a 1 meio. Certo? Então eu já vou pular isso aqui, né? Você já sabe quanto é que vai dar isso aqui. Mesmo exemplo do anterior, então já vou botar aqui, pulando etapas, certo? ρs vezes B, o raio é B, né? Cancelo 2π com 4π aqui, né? Da primeira integral, e vai ficar aqui a integral, né, de 0 a Z2 de quem? De dz1 dividido por Z2 menos Z1 ao quadrado mais B ao quadrado elevado a 1 meio. Então, nesse ponto, você faz o mesmo esquema, substituição de variável. Z2 menos Z1 é igual a U. Então, você vai ter que DU é igual a menos DZ1. Então, U1 é quando Z1 é igual a 0, então vai ser Z2, né? E o 2 é quando Z1 é igual a Z2, que é 0. Então vai ficar de Z2 a 0, vai inverter, certo? Então o 1 e o 2 vai inverter aqui. Então o potencial vai ficar o quê? Vai ficar ρsB, o que muda é só o limite de integração aqui, certo? Mesma coisa do outro exemplo. Então o que muda aqui é o limite de integração. Então vai dar o logaritmo, vai dar menos o logaritmo de U mais raiz de U ao quadrado mais B ao quadrado elevado, né? Não é elevado aqui, é limite de integração de 0 e Z2, porque está invertido aqui, ó. Está invertido por causa do U, o U é de U1 até o 2. O 1 é Z2 e o 2 é 0, né? Então isso aqui vai dar, né? Isso aqui vai dar ρs B sobre 2 ε0 vai dar menos ln de 0 mais raiz quadrada de B ao quadrado, daria módulo de B, mas como eu sei que B é o raio, é um número positivo, já vou botar B aqui. Então vai dar log de B, né?
mais menos log, né, vai dar mais o ln de Z2. Então aqui vai ficar Z2 mais raiz quadrada de Z2 ao quadrado mais B ao quadrado. Então, sempre tem que ter cuidado com a matemática, certo, pessoal? Então, tenha muito cuidado. Observe os detalhes. Isso é que faz a diferença na hora da resposta. Observe bem os detalhes e tenha certeza do que está fazendo. Então, eu vou botar aqui meu φ1. Esse aqui é o φ1, né, que eu dividi em 2. Então, eu vou ter meu φ1. Então, meu φ1, vou guardar ele aqui. Vai ser ρs b sobre 2ε. Vai dar aqui, vai dar o quê? Menos ln de b mais ln de Z2 mais raiz quadrada de Z2 ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Então, menos ln de B, veja, o termo menos ln de B é igual a ln de B a menos 1, que vai dar igual a ln de 1 sobre B, certo? Então, essa conta aqui, potencial 1, vai dar ρs B dividido por 2ε0, certo? Então, a subtração aqui, certo, vai dar, eu posso transformar esse termo aqui em ln de 1 sobre B. Tá aqui, ó. Posso transformar em ln de 1 sobre b. Então vai ser uma soma logarítmica. Uma soma logarítmica é uma multiplicação. Então vai ser ln de 1 sobre b que multiplica z2 mais raiz quadrada de z2 ao quadrado mais b ao quadrado. Certo? Então tá aqui. Certo? Então tá aqui. φ1. Certo? φ1 está aí, bem tranquilo. Então agora, eu já fiz essa integral. Agora eu vou fazer a integral de cima que sobra. Por que que eu separei? Porque aqui, na parte de cima, a distância vai dar um z negativo aqui, certo? Então, eu não posso botar mesmo integral para fazer esse z aqui, porque muda na integral. A integral tem que estar alguma coisa constante dentro dela. Então muda, certo? Então, vamos continuar para a parte de z2 até h. Então agora eu vou fazer a mesma coisa, idêntico, só que agora é 2.2, né? Z1 de Z2 até H. Certo? Então agora vai dar mesma coisa, certo? Isso é a mesma coisa. Então eu já vou direto para essa etapa aqui, ó. Eu vou direto para esta etapa aqui, certo? Que vai dar igual lá em cima, a mesma conta. Só que quando chegar nessa etapa de fazer essa conta aqui do U, é que vai mudar do Z1 ser maior do que o Z2. Então, faça tudo igual. Faça tudo igual. Chegue aqui nessa parte, certo? Que você está integrando de Z2 até H, né? Então, você está aqui nessa parte aqui, ó, Z1, aí agora você está nessa parte. Z2 menos Z1 ao quadrado mais B ao quadrado elevado a 1/2. Você chegou nessa parte aqui. Certo? Nessa parte aqui. Você chegou nessa parte. Então, a partir daqui é que muda o limite de integração. Então, e aqui eu vou fazer o meu U. Então, eu vou dizer que Z2 menos Z1 é igual a U. Só que, na verdade, isso aqui, como Z1 é maior do que Z2, vai ficar Z1 menos Z2 aqui. Então, aqui, como Z1 é maior do que Z2, fica Z1 menos Z2 aqui. Certo? Z1 menos Z2, certo? Vai ficar, né, o DU vai ficar positivo, vai ficar DZ1, certo? O DU vai ficar positivo. E o U1 vai ser com Z1 igual a Z2. Com Z1 igual a Z2 vai dar 0. E o U2 é com Z1 igual a H, então vai ficar H menos Z2. Certo? H menos Z2. Certo? Então isso aqui vai dar potencial 2, né,
vai dar a mesma integral de antes. Mesma integral de antes. De U1, que é 0, até h menos E2. Certo? De quem? Du, raiz quadrada, vou botar aqui elevado a 1 meio. U ao quadrado mais B ao quadrado elevado a 1 meio. Certo? Então vai dar isso aqui. Então essa integral pela tabela, né, você sabe que vai dar φ2 vai ser ρs. B, né? Aqui é B, não é H não. Aqui é B. B de bola. ρsb sobre 2ε0, né? E aí vem o logaritmo de novo, menos logaritmo. Agora não é menos, né? Agora não tem mais aquele menos aqui, ó. Então não é menos, agora é logaritmo positivo. Então veja como é importante você ter segurança no que está fazendo. Vai ser logaritmo de quê? Né? De u mais raiz quadrada. Isso aqui é a tabela de integrais. Certo? No limite de integração de h menos e2 e 0. Né? Então, isso aqui vai dar φ2 é igual a ρs b sobre 2ε0 ln de quem? Né? De h, né? De h menos e2 positivo, né? Mais raiz quadrada de h menos e2 ao quadrado mais b ao quadrado, né? Menos o logaritmo de u igual a 0, que você sabe que vai dar ln de b, né? U igual a 0 vai dar raiz quadrada de b, vai dar módulo de b, mas b é sempre um número positivo, que é o raio, então vai dar menos ln de b. Certo? Então vai dar isso aqui. Você sabe que isso aqui, menos ln de b, menos ln de b, é a mesma coisa que ln de 1 sobre b. Certo? Então eu vou deixar 1 sobre b multiplicando aqui, certo? 1 sobre b multiplicando, porque vai ser uma soma, não vai ser uma subtração de logaritmos, certo? Então vou botar aqui, potencial 2 é ρs b sobre 2ε0, certo? ln de 1 sobre b, que multiplica, né, h menos e2, mais raiz quadrada de h menos e2 ao quadrado, mais b ao quadrado. Certo? Então agora pegando o φ1, aqui, pegando o φ1, certo? Vou recortar aqui, certo? Então vou botar lá agora. Então, colocando o φ1 aqui, deixa eu ver aqui. Colocando o φ1 aqui, certo? Colocando o φ1 aqui, só somar. Então agora eu vou somar. Só somar os potenciais, porque eu tinha feito, né, separado por essas duas metades aqui, a metade 1 e a metade 2. Então agora é só somar. Eu separei porque ia dar diferente ali, né? Então isso aqui vai ser φ1 mais φ2, que é simplesmente igual a... O ρs vai estar em evidência, né? ρsb sobre 2ε0 está em evidência, né? E vai ter a soma desses logaritmos aí. A soma de logaritmos vai dar a multiplicação dos logaritmos. Então vai ficar 1 sobre b ao quadrado, né? Multiplicação dos termos. A soma de logaritmos é a multiplicação dos termos. Vai ficar 1 sobre b ao quadrado, que é 1 sobre b vezes 1 sobre b, vezes o z2 mais raiz quadrada de z2 ao quadrado mais b ao quadrado, vezes, né, o que está ali dentro do outro que faltou,
h menos e2 mais raiz quadrada de h menos e2, h menos e2 aqui, ao quadrado mais b ao quadrado. Certo? Então dá isso aqui, o potencial. Essa é a resposta que você vai achar no livro. Certo? Essa é a resposta que você vai achar no livro. E agora você sabe por quê. Certo? Você sabe por quê. Então, vamos recapitular aqui. Primeira coisa é que a de fora, certo? A grande jogada do cálculo de fora é você entender que o R' é integral. O R' que vai integrar a carga. Então lembre-se disso. O R' está em movimento. Você só vai fazer integral por causa da carga. Se a carga fosse pontual, não tinha integral na jogada. Certo? Só está fazendo a integral por causa da carga. Por isso que ele está dentro da integral R menos R'. Porque o R' faz parte do cálculo da carga. Certo? Segunda jogada, tabela de integrais. Chegou nessa situação aqui, tabela de integrais. Não tem jeito. Aqui realmente você vai ter que olhar uma tabela de integral para achar essa resposta do ln de u mais raiz quadrada de u quadrado mais b ao quadrado. Então essa é a segunda sacada. Feito isso, é só resolver. E tem a terceira sacada da questão, que é dividir aqui na região 1 e região 2. Perceber que o R', quando é maior do que o R, aí fica uma negatividade fica uma coisa invertida na integral, então não dá para fazer de uma vez só, você faz duas vezes. Você separa em duas vezes, faz o φ1, usa as mesmas técnicas do outro, tem notar isso aqui para bater a resposta, tem que ver se menos ln de b, passa o menos para o expoente fica 1 sobre b, para bater com a resposta. Então tem isso aqui, certo? E depois é só somar. Certo? Muito cuidado com matemática. Você pode ver que tem que ter muito cuidado com matemática. Certo? Então espero que você tenha aproveitado essa resolução aí da questão. Certo? Então que venham as próximas. Tá? Bons estudos para vocês. Até mais.